deveria fazê-la confessar e alcançar, também, o seu amante. Todavia, tem meus próprios ímpetos. Talvez fizesse uma desgraça, para arrepender-se depois. A sós com Séfora, Fátima e Damiana, zelosas, cuidam dos seus ferimentos. Revoltada, mas silenciosa, ela recebeu auxílio, decidida a fugir, o mais rápido possível. Agora, Dário não duvida, apenas, da sua fidelidade, de algum modo, ele sabe. Sua vida e a vida de Selique estão por um fio. Dário, por sua vez, cavalgou durante muito tempo, em busca de calma e alívio para o coração. Cego de ódio, passou, sem cuidado, por perigosos caminhos, mas, em tempo, recordou que a filha, agora, só conta com ele. Deve preservar-se. Faz o cavalo regressar na mesma impetuosidade. Ao adentrar a sua tenda e os seus aposentos, descobriu que Séfora não estava ali. Melhor assim. Concluiu. Exausto, física e emocionalmente, deitou-se vestido como estava e em poucos instantes adormeceu. Séfora, que já contava com isso, e tendo arrumado tudo aquilo que pretendia levar, sorrateira, fugiu pela madrugada, conduzindo o animal com cuidado e no maior silêncio. Algo distante, montou e, rápida, distanciou-se da vida de Dário, o qual deixava para sempre. Enquanto fugia, lamentava a própria ousadia que quase lhe custou a vida. Não deveria ter desafiado Dário. Seu rosto inchado e sua boca ferida confirmariam, junto a Selique, a sua coragem e o seu amor. Poucas horas depois, os dois caíram no mundo, sem olhar para trás. Por enquanto, Selique pretende ficar com ela, mas já possui planos bem definidos quanto ao futuro, e neste, Séfora não está. Ela, inteligente e ladina, sabe disso, mas se julga capaz de prendê-lo para sempre, iludindo-se, comprometida como está, com esse belo homem que a fascina cada vez mais. Assim, Dário ficou sem o grande amor da sua vida. Apesar da enorme decepção e tristeza, jamais a esquecerá. Essa mulher entrou no seu sangue e ainda domina, poderosa, sua alma apaixonada, sem limites e sem reservas. Um amor como o de Séfora, que o levava à loucura, lhe fará muita falta, apesar de tudo. Dário duvida que algum dia possa confiar, de novo, noutra mulher. Que estranho poder, meus caros leitores, levou Séfora a dominar alguém como Dário. Ah, as artes de Eva. Regressando das suas memórias e deixando aquilo que faz, Dário vai ver a filha que, imóvel, olhar distante, parece uma estátua viva. Ao seu lado, fiel e reverente, Safira. Elas estão sentadas sobre um espesso tapete, a admirar o sol no seu poente dourado, deslumbrante, capaz de extasiar mentes e corações. Sentando-se ao lado das duas, Dário fita o semblante descorado da filha e indaga-lhe, penalizado. Até quando, minha querida, você vai esperar Norimar? Não sei, meu pai. Talvez para sempre. Filha, mude o rumo dos seus pensamentos e volte a viver. Pense um pouco que seja em você mesma. Faz tanto mal, ao meu coração, vê-la arrastar-se, assim, dia após dia. Perdoe-me, sei que deveria ser mais conformada. Tenho o carinho de vocês, mas, aquilo que se foi era minha razão maior de viver, a única possibilidade, conhecida, do meu coração para realizar os meus sonhos. O meu amor por Norimar, meu pai, é único e insubstituível. Sem ele, sou e serei, sempre, essa sombra que se arrasta, como disse muito bem. Compreendo mais do que posso imaginar, minha filha. Você sabe que eu sofro, também, por amor. Apesar das diferenças, nossas dores são muito parecidas. Atraindo o pai para si, Fátima beija no rosto e acaricia-o, apiedada e arrependida. Perdão. Quando o Senhor mais precisa de mim, sou tão egoísta.
envolvida nos meus próprios sentimentos, tenho sido mais injusta. Por que as coisas têm de ser assim? Você jamais será má ou egoísta, minha filha. Sua dor é justa e deve ser respeitada. Sua mocidade, ardorosa, ainda não aprendeu a sofrer com resignação. Isso só acontecerá ao longo do tempo, depois das múltiplas experiências. Conforme-se, por enquanto. O paradeiro do seu noivo é ainda ignorado. Reze para lá e confie no seu futuro. Caso Norimar esteja vivo, certamente, sofre tanto quanto você. E, quem pode saber aquilo que o futuro nos reserva? Sim, meu pai. Por esse amor devo continuar vivendo, na esperança de tempos melhores. Tomara esse pesadelo termine e a alegria volte aos nossos corações. Assim será, sob o poder misericordioso de Alá. Quanto a mim, minhas expectativas são muito diferentes. Devo seguir a minha vida, esquecendo, racionalmente, o meu passado com a Séfora. Vivi, desgraçadamente, com uma mulher cruel, correndo o risco, constante, de num momento de insanidade, me tornar um criminoso. Infelizmente, suponho que ela não partiu sozinha, que deve ter um amante, tão vil quanto ela. Rogo, todos os dias, a Alá, para afastá-la do meu caminho, para sempre. Acredita que Séfora o traía? Sim, mas nunca confirmei as minhas suspeitas. Ela é muito ardilosa, sabe enganar e defender-se como ninguém. Espero vê-lo feliz, de novo, meu pai. Quanto a mim, prometo ser mais conformada. Ótimo. Um dia, encontrará outra pessoa que o mereça. A vida é surpreendente. Isto vale para você também, Fátima. Não, meu pai. Vivo e viverei aguardando o regresso de Norimar. Este é e será, sempre, o meu primeiro pensamento ao despertar pela manhã, e o último ao deitar-me, de noite, para o repouso do corpo. Bem, o coração é terreno sagrado e misterioso. O seu pode ser mais fiel e mais comprometido, todavia, aguardemos. Nós somos inconstantes, por natureza. Assim, nossa vida, aos poucos, voltará ao normal, apesar das nossas grandes frustrações. Fátima beija-lhe as mãos fortes e morenas. Inclina-se, reverente, no habitual salam aleikum e se vai. Chama Safia e esta lhe obedece, saltitante e cantarolando. Interessada, mas discreta, ela ouviu o diálogo entre pai e filha. Agora, mais confiante, acredita que sua querida Fátima vai melhorar e ser alegre como era antes. Dário, mais tranquilo e mais harmonizado, retorna às suas contas e aos seus cálculos, dos quais dependem os seus negócios e o bom andamento da casa. Ouve rumores de passos e vê Benjamin, seu intendente direto, chegando. Aprestam-se e juntos desenvolvem o trabalho com mais precisão e rapidez. Na próxima semana, outra caravana partirá para terras distantes. Fátima melhorando, Dário poderá distanciar-se mais e por mais tempo. Precisa de uma viagem que o surpreenda, que seja feita de desafios. Quer correr riscos. Quem sabe, apaixonar-se de novo e esquecer Séfora. Alguns meses mais e Fátima já está bem melhor. As cores voltaram às suas faces, ela sorri mais vezes, voltou a cantar, enquanto Safira toca sua cítara. Quando os sons se perdem no ar e as músicas chegam ao fim, os seus olhos estão nublados de pranto. Em sua memória, reverente e saudosa, Norimar fazendo coro com ela. Olhos sedutores, mergulhados nos seus, enquanto, encantado, aguardava a última nota soar, para tomá-la em seus braços e beijá-la, ardente, apaixonado. São tantas as lembranças. Estas, hoje, são-lhe bálsamo e companhia. Mais consciente que deve confiar e esperar, retomou, disposta e esforçada, as suas normais atividades. Feliz e mais tranquilo com o restabelecimento da filha,
Dário chama os seus homens e juntos planejam, minuciosamente, uma nova viagem. Desta vez, irão à Mongólia e à Tartária. Ali, Dário possui relações de longa data, negócios a acertar e a concluir, e a expectativa de lucros sempre bem-vindos, na compensação do esforço e dos perigos que enfrentarão ao longo da viagem, por lugares inóspitos. Até mesmo algumas vidas, não raras vezes, são ceifadas, em trágicas ocorrências durante o percurso. Febrilmente, ele passa alguns meses nessa organização, que requer um planejamento muito cuidadoso e competente. Tudo pronto, enfim, ele deixa a filha à frente de tudo, dá ordens diretas a Demiana e aos criados da casa. As recomendações mais importantes são para Demiana e dizem respeito à proteção e aos cuidados com Fátima. Esta, por sua vez, apesar de incentivá-lo, teme por sua segurança e recomenda-lhe, também, muita prudência por onde quer que vá. Ficará rogando aos seus proteção para ele e para sua caravana. Pode aquilatar os riscos que seu pai correrá, num empreendimento como este. Todavia, há algo mais. Pressente que esta viagem modificará, mais uma vez, as suas vidas. Como ou por quê, não sabe. Jamais esquecerá outra, quando, ao regressar, seu pai trouxe sem aviso, sua madrasta Séfora. Decidida a fazer a sua parte, porém, assume com muita responsabilidade a direção da casa. Pretende fazer tudo aquilo que Séfora nunca fez, por preguiça ou acomodação. As consequências da sua má vontade e da sua indisciplina eram visíveis. Apesar de tudo, Fátima sempre respeitou a sua autoridade e o seu lugar no ambiente doméstico. Premida pela imensa saudade de Norimar, Fátima decide rever algumas lembranças. Abre um porta-joias de ébano com detalhes delicados em ouro, e retira um broche de pedras preciosas e um colar de minúsculas e perfeitas pérolas cor-de-rosa. Levando-os aos lábios, beija-os e acaricia o próprio rosto com os ricos adereços. As lágrimas caem-lhe, abundantes, enquanto recorda as datas e as razões dos referidos presentes, entre muitos outros de igual valor estimados, todos pelo que representam. Após alguns minutos enxuga o pranto, guarda tudo, de novo, e ajoelha-se num pequeno tapete franjado. Fecha os olhos, interioriza-se, e pede a Allah que proteja Norimar onde ele estiver, e que acompanhe seu pai por terras tão distantes. Demiana vem vê-lo e afasta-se, respeitosa e em silêncio. No fervor das orações, Fátima se retempera e se fortalece. Seguindo os conselhos do pai, ela aguardará o futuro, naquilo que a vida lhe trouxer, e que será bem-vindo, sob as bênçãos de Allah. Capítulo 12. Rumo à Mongólia. Percorrendo estradas, vales extensos, desfiladeiros, deparando-se com grupamentos humanos dos mais diferenciados e enfrentando dificuldades de toda a sorte, Dário persegue o seu intento. A um só tempo comercial e aventuresco, na esperança de balsamizar o coração. Todavia, a sua revelia, Séfora se faz presente. Seja num céu estrelado, seja nos charcos das estradas lamacentas. Nestes paradoxos, ele define aquilo que ela representa ainda em sua vida. Envergonha-se da própria fraqueza, que precisou contar com as naturais ingratidão e indiferença dessa mulher diabólica. Por si mesmo, apesar das constantes ameaças, não teria tido a coragem de expulsá-la da sua vida. Seu desencanto, suas suspeitas, e as constantes aflições, nas quais vivia mergulhado, esbarravam sempre na sua triste dependência emocional. Não existe pior sortilégio que uma paixão insana, conclui, desiludido. Quando o corpo doído e exausto se deita e seus olhos se fecham para o repouso, ainda e sempre, é o semblante sedutor de Séfora que se impõe. Enquanto os vigias se revezam do lado de fora do abrigo, Dário entrega-se, enfim, a um sono reparador. Só nesses momentos esquece a grande dor que carrega e que lhe sabe a fel. Chega,
por vezes, a desejar, que loucura, que ao regressar, ela esteja em casa, a aguardá-lo, arrependida e carinhosa. Sonhar de olhos abertos conforta e enche de esperanças muitos corações. Sente falta de casa, da filha. À distância, pressente-lhe as orações. Muitas vezes, sonha com ela. Fátima é a âncora vigorosa que o mantém firme na vida. Há alguns dias, já adentrou os territórios chineses, rumo ao seu ver o intento de alcançar a Mongólia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tem se deparado com grupos de diferentes etnias e para cada uma delas, tem a seu serviço homens que conhecem muitas línguas e muitos dialetos. Nisto, Dário possui alguma prática, também, em entender e falar diferentes linguajares, resultado das inúmeras viagens que faz, desde menino. Seu pai era também um grande comerciante. Vai negociando, ao longo do caminho, com chefes de aldeias e membros importantes. Faz também interessantes barganhas lucrativas. Suas mercadorias interessam a muitos, e numa capacidade admirável, aquilo que vê, precisa ou deseja, passa facilmente para as suas mãos. Por onde vai, Dário observa, respeita, e se esforça para entender, cada vez mais, as diferenças. Em algumas localidades tem permanecido mais tempo, por necessidade de refazimento, para concretizar as compras e as vendas, ou para se reabastecer. Severo, impõe aos seus caravaneiros e servos regras rígidas, que tornam mais seguras e menos arriscadas as viagens, nas complicações que podem advir dos diferentes hábitos e costumes, com os quais vão topando pelos caminhos. Nas suas orações, ajoelhado no tapete estreito e franjado, cercado de homens que igualmente respeitam Alá, roga aos seus por todos que ali estão, por sua casa e pelo êxito da sua viagem. Envolve, também e sempre, Norimar nas suas vibrações de fé. Norimar pode estar vivo, sob o guante de algum inimigo feroz, daqueles que ele desafiou tão abertamente. O malfadado Sheik de Bagdá pode tê-lo aprisionado. Infeliz, Norimar. Que Alá o proteja do pior, onde quer que esteja. Quem sabe, um dia voltaremos a nos ver. Praz aos céus você tenha conseguido fugir dos seus perseguidores, querido amigo. Na sua natural intuição, essa, a ideia mais provável. Fátima, Demiana e Safira, assim como os outros servos da casa de Dário, seguem, fielmente, as suas rotinas. Fátima reza em horas regulares, e em todas elas pede por seu pai e por Norimar. Séfora nunca mais apareceu. Hoje, numa relação difícil e frustrante, ela acompanha Selik, mas, por vezes, recorda e louva a bonomia e a generosidade de Dário. Selik é ambicioso, egoísta e cruel. Sugaria, se pudesse, o ar que os outros respiram. Aquilo que lhe coube na partilha, ele esbanja com uma beldade que conheceu e mantém escondida para as suas horas de prazer, pois, assim como Séfora, ele é insaciável. Apaixonado por Yasmine, sua nova amante, pretende livrar-se de Séfora e da sua paixão avassaladora. Durante um desentendimento maior, suportando as suas constantes reclamações, ele sugeriu: por que não retorna aos braços do seu marido? Ele, por certo, a ama, pois ninguém consegue viver com você tanto tempo, como ele o fez, sem um sentimento verdadeiro. Eu já ultrapassei todos os meus limites. Estou cansado de você e da sua brutalidade. Você, Séfora, é uma pessoa insuportável. Colérica, mãos em garra, ela avançou para ele, arranhou-lhe o rosto, os braços, o peito e as mãos, enquanto ele se defendia, rindo a bandeiras despregadas. Sente prazer nisso, a reação violenta de Séfora excita-o. Dominando-lhe os sentidos, ele assenhoreia-se da sua vontade submeta aos seus instintos. Ela, por sua vez, bela e sensual, também sabe como seduzir um homem.
Nesse visgo traiçoeiro ela o prendeu, assim como a Dário. E quantos mais, antes deles? Difícil saber. Imprudente, ela investe numa relação sem compensações e sem futuro. Por ora, Selic submete-a, arrancando-lhe tudo o que deseja. Depois, seguirá adiante. Com ele, será sempre assim. No auge da sua masculinidade, não permitirá que Séfor prenda, como pretende. O seu jeito de ser e de viver é assim. Sem amor verdadeiro, sem escrúpulos e sem apegos a quem quer que seja. Dário se balança sobre o lombo do cavalo que segue num trote lento, tentando manter as patas firmes no chão, numa vereda estreita, alta, temível e pedregosa. Qualquer descuido será fatal. Os abismos, lá embaixo, parecem goelas escancaradas, sedentas e habituadas a engolir viajantes desastrados. Os cascalhos, sob as patas do animal, podem desequilibrar cavalo e cavaleiro, atirando-os nos contrafortes, até caírem, num ruído surdo, que vai se tornando cada vez mais distante. Dário segura fortemente as rédeas, torcendo-as para um lado e para o outro, na direção correta, enquanto as ancas do animal sobem e descem, sacudindo-o, perigosamente. Mais uma vez, de um ponto mais alto, ele divisa, numa imensa clareira, fumaça e movimento humano. Espera ser recebido sem hostilidade. Esse fator é sempre uma grande incógnita. Em algumas ocasiões, cansados e necessitados de alimento, água, descanso e de todas as carências que fazem parte da condição humana, na tentarem parar, são incitados e escorraçados, sob ameaças, o seguir em frente, o que fazem sem outra alternativa. Noutras, é preciso fugir desabaladamente, às vezes com alguns feridos, porque antes de indagar o que quer que seja, os habitantes desta ou daquela região atacam furiosos, numa defesa antecipada e primitiva. Assim, na vastidão desses territórios, Dário se depara com uma grande variedade de caracteres. Seja nas suas formas de habitação, idiomas, tipos físicos, hábitos e costumes. Há que se submeter, por vezes, a inusitados comportamentos, extraindo o melhor e, muito principalmente, salvando as próprias vidas. Todos demonstram, enfim, um cansaço extremo. Alguns ferimentos são visíveis, principalmente nas mãos e nos pés, a pele crestada de sol, os cabelos endurecidos, pelo clima e pela sujeira, fazem de todos eles personagens quase bizarros. Os ventos se transformam, por vezes, em verdadeiros tufões, nessas regiões tão altas, varrendo quase tudo. Tendas, roupas, gorros e turbantes, bagagens, selas, utensílios, e até algumas alimárias mais fracas e exauridas. Nessas ocasiões, perdem muito daquilo que lhes é indispensável. Suas fisionomias tornaram-se angulosas e pálidas, resultado da pouca alimentação e dos esforços hercúleos que fazem para sobreviver. As provisões são economizadas e controladas. A qualquer contratempo, acidente, mudança no clima, ou incapacidade de prosseguirem pelas estradas, perdem a oportunidade de se reabastecerem. Alguns homens adoecem, por várias razões. Alimento inabitual, a má qualidade da água ingerida, exposição excessiva ao sol, às chuvas e aos ventos, exaustão, desequilíbrio nervoso, etc. Alguns chegam a delirar, em meio a febres ou esgotados fisicamente. Em momentos cruciais, Dário deplora estar tão longe de casa e afeito a tantos perigos, mas, obstinado, prossegue. Numa bela tarde, finalmente, eles divisam a Mongólia. Conhecendo os hábitos deste povo, Dário se dirige à tenda do chefe. Este, cabelos negros e lisos, presos no alto da cabeça e como um eriçado rabo de cavalo, roupas feitas de peles, sobrepostas, tez morena, olhos muito negros, movimentos rápidos e decididos, diversas armas dependuradas na cintura, pernas envolvidas em tecidos grossos e peles de animais,
amarrados firmemente, que aumentam o volume e dão firmeza e proteção às panturrilhas, calçados rústicos dos mesmos materiais. O líder alegra-se com a chegada do amigo e abraça-o, ruidoso, em meio a palavras que definem o seu estado de espírito, enquanto faz as honras da casa. Retribuindo, respeitoso, Dário reata relações. Explica-lhe a que vem, sendo alvo da sua boa hospitalidade. Os acompanhantes de Dário são instalados numa grande tenda, bem protegidos. Ali, enfim, eles dormem o sono dos justos, bem alimentados e bem aquecidos. Para Dário, acomodações diferentes e melhores, de acordo com a sua condição de líder e senhor da caravana. Dia seguinte, convocando os homens mais proeminentes do lugar, o chefe faz uma reunião de conselho, onde todos irão opinar e negociar. As conversações estendem-se pela madrugada. Em meio a muito vozerio, ordens, requisições, alegações, barganhas e acertos, incluindo algumas altercações, eles veem o dia clarear com um sol que ilumina fracamente. A vida ali é áspera e quase selvagem. Ao redor, uma soledade, natural e vasta, inspirando o homem a reverenciar algo muito maior. Nos dias seguintes, outras reuniões de igual teor, nas quais participam o chefe da tribo, personalidades importantes da região, Dário e alguns homens de sua inteira confiança. Entre estes, o seu intendente mais direto, Benjamim. Assim, algumas semanas se passaram. São constantes os torneios de caça e pesca, nos quais alguns homens da caravana, mais intimoratos, participam, alegres, extravasando energias. Dário admira os mongóis e aprecia as suas danças e as suas músicas, sejam belicosas, marciais, sejam românticas. Eles cantam, em tonalidades, por vezes estridentes, por vezes graves, ou bem moduladas. Quando dançam, saltam, ágeis, em movimentos fortes, belíssimos e ritmados. A festa é uma homenagem a Dário e a sua comitiva. O alarido é grande e se estende noite adentro. Dias depois, há certos feitos, com um graçamento realizado, Dário despede-se, reúne a sua caravana, contrata alguns homens da aldeia e parte para Tartária, onde pretende também negociar e rever velhos conhecidos. Ali chegando, surpreende-se, mais uma vez, com a audácia, a força e o equilíbrio dos tártaros, que, de pé sobre a sela das suas montarias ou nelas dependurados, ou, ainda, colados à barriga do animal em disparada, exibem as suas destrezas, guerreiros que são, criados para tal e muito bem treinados. Em posições estratégicas, equilibrando-se de maneira incrível, eles manejam, perfeitamente, as armas e atacam o inimigo. Montados, quase sempre, eles são invencíveis. Analisando-lhes as peripécias, Dário faz uma analogia entre eles e os mitológicos centauros. Os tártaros são naturalmente alegres e bem dispostos, apesar da vida e das enormes dificuldades que enfrentam. Para comemorar a visita de Dário, empolgados, fazem festas ruidosas e regadas com muita bebida. Ao redor da fogueira, todos cantam e dançam. Dentre as pessoas mais notáveis da aldeia, Dário observa, e é igualmente observado, uma mulher de exótica beleza. Muito alta, forte, corpo bem torneado, rosto expressivo, cabelos negros e escorridos, lábios carnudos, olhar brilhante e gestos decididos. Inegavelmente, uma verdadeira guerreira tártara. Ciente de que está sendo admirada, ela corresponde na mesma intensidade e toma a dianteira insinuando-se e oferecendo-se abertamente. Independentemente de raça ou de linguajar, suas expressões não deixam dúvidas. Ela decidiu, sem pejo algum, conquistar Dário antes que os outra o faça. Próxima a ele, expressando-se por meio de gestos quando Dário não consegue entendê-la, fala de sua vida, enquanto, intencionalmente o seduz, envolvendo-o, tal qual uma serpente. Seu nome é Toriel. É irmã do chefe Tudal e mãe de 2 filhos,
grandes guerreiros e figuras proeminentes na tribo. Fascinado, Dário permite-lhe, cada vez mais, a aproximação, vaidoso e igualmente interessado naquilo que se anuncia. Ingerindo bebidas típicas que naquelas alturas aquecem e estimulam, Dário sente o sangue correr como aço líquido nas suas veias. Por instantes, esquece a traidora que ficou tão longe, e deseja esta bela mulher, que despudoradamente se oferece sem reservas. Muito astuciosa, ela arrasta-o para sua tenda, enlaçando-o nos seus braços vigorosos. Mais alguns quartos de hora, e estão deitados, rolando sobre grossos tapetes feitos de lã e de peles de animais. Nas horas seguintes, vertigens tomam Dário, de assalto, inebriando-o de prazer. Sente-se desejado, valorizado, e isto faz bem ao seu ego masculino, depois das humilhações sofridas por causa de Séfora. Que lhe importa se mal conhece esta mulher ou que ela esteja acostumada a esse tipo de atitude leviana? Sua dependência amorosa a Séfora, nesses momentos de loucura, ficou distante, parece nunca ter existido. Turiel é o remédio de que precisava, e que agora sorve, ávido, embriagando-se de prazer. Após os desbordamentos da paixão, ela arranja, faceira, os cabelos escorridos e brilhantes, enquanto lhe conta que é viúva e que tem 2 filhos gêmeos idênticos, exceção feita às suas naturezas. Curaque, o mais velho, é de poucas palavras, nervoso e violento. Seu olhar feroz intimida. Olimã é mais pacífico e dono de um olhar sereno e sonhador. Hábil com as palavras, revela uma notável inteligência, mas apesar da aparente passividade, é também um grande guerreiro. No arco e flecha ele é invencível, um legítimo campeão. Cavalga como o vento, canta como poucos e compõe versos épicos primorosos. Curaque se destaca mais nas diversas modalidades de lutas, que, quase sempre, terminam com a morte do seu adversário. Temido por todos, ele se ufana de jamais ter sido derrotado. Exercita toda forma de armas, das mais leves às mais pesadas. Em pouquíssimo tempo, assim envolvido pela bela viúva tártara, Dário se surpreende amigo e comensal da sua família. Assim, na sua carência amorosa, ele permanece ali, mais tempo do que pretendia. Alegre e gratificado com a paixão quase selvagem da bela Turiel, sente-se renascido. Bem apessoado, vaidoso, ricamente trajado, simpático e de espírito vivaz, Dário chegou, viu e venceu. Saudoso, pensa na filha. Como ela se sentiria, se soubesse da sua ligação com uma mulher assim? Mais uma vez, a vida brinca com ele. Assim fora com Séfora no acampamento nômade. Seguindo o seu exemplo, aqueles que fazem parte da sua caravana, encontraram laços afetivos e compensadores também. Alguns meses mais e Dário decide regressar. Enquanto se prepara para a volta, pensa na viagem e nos mesmos perigos, na natureza instável, nos ladrões e assassinos que encontram pelo caminho, na fome e no cansaço, quase insuperáveis, na distância que medeia onde está, e os sítios amados do seu coração. Enfim, é tempo de voltar e há que se enfrentar tudo, de novo e com muita coragem. Despede-se dos líderes dos diversos grupos e das suas famílias. Trocam presentes e fecham, em definitivo, as negociações, selando a amizade que os caracteriza, e prometendo novos intercâmbios futuros. Dário não se sente estrangeiro nessas terras. Seu avô paterno era tártaro. Cresceu ouvindo de seu pai as narrativas dos seus costumes, tradições, lendas e histórias, e em suas viagens, tem conseguido, enfim, confirmá-las in loco. Numa saudade antecipada, duvida que ainda possa voltar a estas terras. Afinal, o tempo passa e os anos já lhe pesam. Contrafeito, despede-se de Turiel. Ela parece triste, mas conformada e troca olhares de cumplicidade com os filhos,
sobre algo que Dário não conseguiu entender. Turiel sabe que, para Dário, foi apenas uma aventura passageira, sem intenções mais sérias. Febril, Dário se organiza e em poucos dias está a caminho de casa. Ansia abraçar a filha querida. Saber como ela está. Ah, se fosse um falcão! Voaria, livre e veloz, dominando os ares e chegando mais depressa ao seu destino. Após alguns dias de viagem, surpreende-se com um grupo que se aproxima, na intenção, indiscutível, de abordá-los. Cuidadoso, alerta a caravana, põe-se em posição de defesa e espera. As silhuetas dos viajantes, aos poucos, vão se definindo, e no ruidoso tropel dos seus cavalos, eles se avizinham, sorridentes e irreverentes, gozando a surpresa de Dário. São eles, nada mais nada menos que Turiel, Kurak e Kulimã. Dário, estarrecido, pálido e mudo, não consegue alcançar-lhes as intenções. Seu olhar parece atravessá-los, perdendo-se na distância. Porque para que vieram? Ora, é tão óbvio. Turiel havia decidido segui-lo. Por isso a sua aparente conformação. Recorda os seus desentendimentos com o irmão Tudal. Este, revoltado, muitas vezes agrediu. Entre eles, um ódio mortal instalado. Com alguma discrição, descobriu que Turiel é suspeita de ter assassinado o próprio sobrinho, filho mais velho de seu irmão Tudal. Na flor de idade, o menino era muito amado pela família e herdeiro tribal de seu pai. A culpa de Turiel nunca fora provada, mas muitas vezes o assunto pairava no ar, reavivando as dúvidas no coração de Tudal, sedento de vingança. Eis como tudo aconteceu. Tempos atrás, Turiel enamorou-se de um peregrino que periodicamente se fazia presente ali para trazer-lhes especiarias e oficiar rituais religiosos. Ele curava, também, doenças e mazelas, com ervas consideradas milagrosas. Sendo ele um asceta convicto, rejeitou, pronta e definitivamente, as investidas amorosas dela. Frustrada nas suas intenções, ela o ameaçou, furiosa, e em altos brados. Alguns dias depois, o infeliz apareceu morto, aparentemente envenenado com as suas próprias ervas. Teria sido um mero acidente. O infeliz teria experimentado uma nova poção que o levara à morte. Seu irmão, todavia, ciente do gênio vingativo e cruel de Turiel, suspeitou logo dela. Fez uma sindicância e conseguiu provar a sua culpa. Após surrá-la, exilou-a numa região inóspita e distante. Ali, ela amargou a solidão e a dor, sem esperança de regressar à sua terra e aos seus filhos, que eram ainda 2 adolescentes. Passados 2 anos, ela adoeceu, gravemente. Avisado, o irmão recambiou a sua tribo. Uma vez curada, ela se desfez em prantos e contou a sua versão do fato. Rejeitada, inconformada e ofendida na sua vaidade de mulher, decidiu envenená-lo, mas arrependeu-se, porque amava, de fato, o belo e sábio peregrino. Todavia, a ação já fora encomendada. Numa corrida louca, tentou sustar a ação, daquela que seria o seu braço vingativo, mas surpreendeu-a estrebuchar no chão, diante dela, a quem pagara regiamente. Abraçara-se a ele, em prantos. Ele, por sua vez, antes de expirar, indulgente, dirigiu-lhe um olhar de perdão. Sua confissão confirmava sua culpa, mas, enfraquecida pela recente doença e aparentemente arrependida, ela foi permanecendo entre os seus. Seu irmão, porém, tinha pressentimentos horríveis, por conhecer-lhe os maus instintos. O olhar sombrio de Turiel, por vezes, o acompanhava, numa surda ameaça. Enfim, os sobrinhos que lhe davam tanto trabalho, desesperando-o, por vezes, tais eram os seus comportamentos, parecidos com a mãe, agora estavam, de novo, sob a guarda materna e deixando-o livre para seguir a sua vida, nos cuidados com a sua família,
que nesse tempo, era formada por 4 membros. Sua mulher, o filho primogênito, em tudo parecido com ele e a sua certeza de continuidade, frente à tribo, além de uma filhinha, bela como uma flor. Mas, ó, desgraça! Um dia, seu filho adolescente, vaidade maior da sua vida, amanheceu morto. Por quê? Seu coração era fraco? Tinha ele alguma doença ignorada? Por que não acordara naquele dia? Por que não lhe respondera ao chamado? Sua face estava desfeita, os seus lábios arroxeados, os seus membros enrijecidos. Quando aqueles olhos se fecharam para sempre e aquela voz amada emudecera. Urrou alto, tal qual uma fera ferida, sendo ouvido nos 4 cantos da região. Com o coração rasgado em tiras sangrentas, Tudal velou, solenemente, o corpo do seu amado filho e conduziu o funeral de acordo com as tradições. Depois, ensimesmou-se. Nada mais parecia interessá-lo. Somente o amor de sua mulher e os carinhos da filhinha querida o tiravam daquele impasse, que parecia querer reuni-lo ao filho que partira tão cedo. Passados os primeiros dias de desespero, na mente de Tudal, pensamentos tenebrosos começaram a se insinuar. Turiel poderia ter se vingado. Assim, carregando esta dúvida no coração, ele passou a vigiar a irmã. Pouco antes da viagem de regresso de Dário, num momento de exaltação, embriagada, Turiel falara no sobrinho. Ora, ora! Ele era a esperança do pai. Completamente descontrolada e esquecida dos riscos que corria, Turiel divertia-se com a sinistra lembrança da sorte trágica do sobrinho, para ela, uma recordação engraçada. Tudal ouviu e no seu coração a suspeita renasceu. Em silêncio aguardou-lhe condições favoráveis para interrogá-la. Se, de fato, ela fosse culpada, vingaria-se, penalizando-a duramente. Turiel, todavia, decidiu fugir. Iria com Dário, sem que ele soubesse, somando o útil ao agradável. Dário constatou que na tribo todos acreditam na culpa de Turiel, quanto à morte do sobrinho. Dário arrepiou-se. Acredita também que ela o fez. Turiel é selvagem e muito vingativa. Diante de tal suspeita, fica muito incomodado ao refletir que nos braços deste ser cruel procurou esquecer Séfora. Estarei fadado a essa espécie de mulher? Triste sina. Não. O destino nada tem a ver com o que me falta, quanto às mulheres. Prudência e comedimento. Ainda envolvido nas suas lembranças, e medindo as probabilidades de escapar à armadilha tão bem forjada por eles, Dário ouviu a voz trovejante de Turiel. Decidimos ir com você, Dário. Nada mais justo. Afinal, nos tornamos uma família. Dário empalidece. Com esta, não contava. O que fazer? Observando-lhe a vacilação, Uraque declara. A vontade de nossa mãe é nossa vontade. Não tente livrar-se de nós e conforme-se com a nossa companhia, pois iremos com você, a despeito de tudo. De acordo, Olimã balança a cabeça, num gesto afirmativo. Boquiaberto, Dário olha, vez para um, vez para outro, sem saber o que fazer. Queremos ver onde mora e como vive. Pensou que ficaríamos para trás? Turiel desafia. Ousada, olhar de deboche, ela goza ao susto e à indignação de Dário. Ante o seu silêncio, explode numa gargalhada, e explica-se, à sua maneira. Não posso mais viver sem você, meu querido árabe. E os meus filhos não podem viver sem mim. Sendo assim, o que fazer, não é? Vamos ficar todos juntos e unidos, como uma bela família. Fazendo um muxoxo, ofendida, ela confessa. Esperei até o último instante que me convidasse para acompanhá-lo, seu ingrato. Já que não o fez, decidi, por mim mesma, e aqui estamos, ela completa, em gestos largos. Ganhando fôlego, enfim,
Dário declara. Não posso levá-los. Não quero que me sigam e muito menos que vão à minha casa. Vocês foram muito imprudentes. Voltem, daqui mesmo. Vamos esquecer, Turiel, que um dia nos conhecemos. Guardarei a lembrança dos bons momentos que passamos juntos. Tenho uma casa a zelar e uma vida, da qual vocês não fazem parte. Não aceito imposições nem interferências em minha vida, de quem quer que seja. Temerário que fora, Dário vê Curaque sacar, ágil, a adaga afiada e de lâmina larga que traz à cintura, quando Turiel, usando o chicote, abate-lhe o gesto e a intenção, enquanto ordena. Controle-se. Quando eu mandar você mata, caso contrário, fique quieto. Bufando, tal qual um touro furioso, cheio de ódio, Curaque obedece, mas mantém seu olhar ameaçador sobre Dário. Os caravaneiros se preparam para reagir. Esperam apenas as ordens de Dário, para caírem sobre eles. Dário sabe, todavia, que estes três abaterão quase todos, antes de serem abatidos. São guerreiros treinados e habituados a ações como estas. Será uma carnificina, na qual ele mesmo, Dário, será o primeiro a morrer, faça o que fizer. Nos seus pensamentos, a filha querida que o aguarda ansiosa, e tudo aquilo que a vida ainda pode lhe oferecer. Ama demais a sua filha e a sua casa. Ama, com paixão, a própria vida. Num gesto significativo acalma-os. Pretende convencer a família de Turiel a regressar. Ao longo do caminho encontrará algum modo de fazê-lo. Não ignora, porém, a natural obstinação dos rapazes e o quão forte e destemida é a Turiel, digna filha do seu belicoso povo. Superados os primeiros estremecimentos, Turiel contemporiza. Ó, meu formoso filho do deserto! Acalme este coração e viajemos em paz. Somos seus amigos, lembra? Meus filhos podem ser muito úteis durante a viagem. Quanto a isso, Dário não duvida. Filhos daquelas paragens, eles saberão se safar de qualquer impedimento ou perigo. Mas, caso eles cheguem à sua casa, como explicar mais uma vez à filha a invasão de pessoas estranhas na sua vida? Dessa vez são três. Seu coração se aperta. Sem outra alternativa, permite-lhes a companhia, e mesmo que não o fizesse, eles os seguiriam, além de criar-lhes embaraços perigosos e talvez fatais. Mais uma vez e tardiamente, Dário conclui que suas escolhas amorosas têm sido rematadas tolices. E esta, com a qual se vê a braços, pode se transformar numa tragédia. Durante o longo percurso, desta vincada, ele busca aflito uma saída. Profundos conhecedores da região, sabendo enfrentar com galhardia os perigos e as adversidades da viagem, os três facilitaram, em muito, o retorno, abreviando o tempo e as distâncias. Assim, Dário se aproxima de casa, refém da bela viúva e dos seus dois filhos. Ela o arrebatara, de vez, com os seus olhos negros como as asas do corvo e com a sua temível selvageria. Quando, enfim, ele divisa, ao longe, a sua amada terra, estremece. O que fazer? Enfrentar o que vier, contando para isso com a compreensão da filha. Fátima, saudosa do pai e de Norimar, preenche o seu tempo da melhor forma possível. Amarga ainda a dor do desaparecimento do noivo e muitas vezes entrega-se ao pranto. Somando-se à dedicação de Demiana e Safira, Eloá é incansável no esforço de cada dia, para auxiliá-la nas tarefas rotineiras. Séfora mantinha esta bela mulher longe do convívio da casa, por inveja e ciúmes. O enxoval de Fátima está guardado num rico baú de cedro. No outro, de menor proporção, o seu luxuoso vestido de noiva. Nesse momento, melancólica, ela recorda quantas vezes imaginou-se feliz, paramentada para o ansiado ritual, ao lado de Norimar, na realização venturosa do seu sonho ansiosamente esperado. Surpreendendo-a,
Eloá aconchega de encontro ao coração, como uma mãe carinhosa, consolando-a e afastando-a dali. Fátima agradece e sai para observar mais uma vez a estrada, na esperança de surpreender o regresso do pai. Enfim, numa tarde belíssima, com o sol dourando tudo, ela divisa um movimento de muitos homens em montarias. O som do galope dos cavalos e do vozerio aproxima-se cada vez mais. Coração aos saltos, ela avisa a todos. Antes de tudo, há que se prevenir. Vigias armados e apostos fazem uma pequena muralha humana à frente da moradia de Dário, até que, soltando as armas e gritando vivas, eles elevam os braços aos céus, em exclamações de gratidão a Alá, enquanto se precipitam na direção do dono da casa, que já se faz visível. Emocionada, Fátima corre também, adiantando-se para abraçá-lo, mas estanca. Muito surpresa, distingue uma mulher estranha e dois rapazes, ladeando-o. Recorda, prontamente, que numa das suas habituais premonições, algo impreciso avisou-a quanto às consequências desta viagem tão demorada e tão distante. Mais próxima, ela supõe, acertadamente, que os estrangeiros devem ser mongóis ou tártaros. Seu coração acelera, quando, para desafiá-la abertamente, a mulher aconchega-se a Dário, sugerindo intimidade. Precipitada, Fátima faz meia volta e corre para dentro, incapaz de compreender, como desejaria, a desastrada chegada de seu pai. Tentando acalmar-se, bebe um pouco de água fresca e respira fundo. Seus pensamentos e emoções, um caos. Quem são esses estranhos, o que fazem aqui e o que pretendem? Dário já esperava por isso. Conhece bem a sensibilidade e a sinceridade, natas, da filha. Apesar do cansaço e das dores no corpo, ele salta do cavalo e vai procurá-la. Frente a frente, inseguro, ele vacila entre abraçá-la e explicar-se, mas, deparando-se com o semblante ansioso do pai, Fátima se atira nos seus braços, confessando a sua saudade e a grande alegria de revê-lo. Esta atitude carinhosa e sincera, porém, não consegue disfarçar o seu nervosismo e a sua agitação. Muito contrafeito e algo envergonhado, Dário informa. Minha filha, alguns amigos viajaram conosco e ficarão hospedados aqui, em nossa casa. Trêmula, Fátima responde, num quase sussurro. Sim, meu pai. Incapaz de traduzir tudo aquilo que de fato lhe vai na alma, Dário aperta de encontro ao coração, rogando-lhe perdão, sem palavras. Agradeço a sua compreensão e peço-lhe que venha comigo. Façamos as honras da casa. Depois veremos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Visivelmente contrariada, Fátima obedece. Turiel observa-os e sorri, sarcástica e entendida. É visível um mal-estar entre pai e filha, causado pela presença de estranhos, no caso, ela e os seus filhos. Antipatizou-se, de pronto, com a moça, que lhe parece mimada em excesso. Fátima, por sua vez, sob o seu olhar magnético e sinistro, sente-se muito mal. Dominando-se, contudo, saúda-os, enquanto, analisando o Toriel, conclui de si para si. Eu sei, eu sinto. Você é como Séfora, uma intrusa nas nossas vidas. A sua presença é nefasta. Como um abutre, você vive da rapinagem. Tendo, enfim, feito a sua parte, volta-lhes as costas e regressa para dentro da casa, quase a correr. Sem maiores explicações, Dário corre atrás dela e lhe pede. Minha filha, por Alá, não torne as coisas mais difíceis. Você ignora, ainda, por que eles estão aqui. Depois eu lhe explicarei, prometo. Como se fosse picada por milhares de abelhas, Fátima não se contém mais e explode, cobrando-lhe, angustiada. Por que fez isso novamente? E o que espera de mim? Aceitação e compreensão. Pois, desta vez, não terá.
Estou, deveras, indignada. Eu nada fiz, minha filha, garanto. Estou tão chocado quanto você. Não fui eu quem os trouxe. Eles decidiram vir por conta própria. Olhar acerado, Fátima retruca, muito revoltada. Aquela Bárbara exibe uma intimidade muito suspeita. O que espera que eu pense? Já não tenho mais 6 anos de idade, meu pai. Sem saída, Dário pigarreia para disfarçar. Fátima, olhos coruscantes, aguarda-lhe alguma explicação. Muito constrangido, mas sincero, ele esclarece. Eu me envolvi com ela na Tartária, sem compromisso, nem promessas de espécie alguma. Antes de partir, apenas me despedi. Jamais poderia supor que ela fizesse o que fez. Saí logo atrás para me alcançar mais à frente, e impondo, arbitrariamente, as suas presenças dos seus filhos. Ao longo do caminho, não consegui ideia salvadora que me socorresse. Aflito e antevendo este constrangimento, eu fiz o resto da viagem. Você se diz descompromissado, ela, porém, se considera sua mulher e age como tal. Por que não rejeitou-lhes as companhias? A sua visão desta história é muito tímida e de difícil crédito. Extremamente cansado, física e emocionalmente, Dário tenta resumir os fatos. Minha filha, eles se impuseram, violentos. Exaltada, Fátima desdenha. Ora, meu pai. Eles são apenas 13 e você viaja com uma grande quantidade de homens corajosos e fortes, dispostos a tudo para defendê-lo e a sua caravana. Desta vez era diferente, Fátima. Você não conhece essa família, nem sabe daquilo que juntos eles são capazes. Os 3 são invencíveis guerreiros, tártaros, louvados e premiados. Caso eu reagisse, muitos de nós seriam abatidos, súbita e cruelmente. Eu seria o primeiro a cair, ofendidos que eles estavam com a minha recusa em trazê-los. Duvidando muito de tudo que ouviu, Fátima desabafa. Sinto-me desrespeitada, agredida e ignorada nos meus direitos. Vai me impingir mais uma vez a presença de estranhos que chegam e tomam de assalto a nossa, vida? Tentando abraçá-la, sem contudo conseguir, pois ela lhe escapa, Dário continua. Minha filha, reflita melhor e acalme-se. Acredite, eu não tive culpa. As suas presenças me incomodam, tanto quanto a você. Não faça comparações injustas, meu pai, e não espere demais de mim. Seja expedito e tome uma atitude, enquanto é tempo. Fitando-a, muito desanimado, Dário silencia. Cobradora, inquieta e cada vez mais indignada, Fátima desafia. Então, vai ou não vai fazer aquilo que deve, enfrentando-os e expulsando-os daqui? Desalentado, ele conclui. Precisarei de tempo. O momento exige calma e planejamento. Agitada, adivinhando o resultado da moratória que seu pai pretende conceder aos tártaros, Fátima volta à carga. Não. É preciso reagir, aqui e agora. Fazê-los voltar sobre os próprios passos. Os olhos dessa mulher tártara revelam, sem véus, a sua alma negra. Prevejo grandes desgraças, caso eles fiquem aqui. Eles são os braços do mal, alcançando-nos através da sua imprudência. Mais uma vez, meu pai, o senhor caiu numa armadilha do destino. Desperte desse pesadelo e esconjure esse mal que veio nos seus calcanhares, como um fogo, rápido e devorador. Dário arrepia-se. Fátima, impertigada, parece um oráculo ditando bênçãos e maldições. Sabe perfeitamente que a filha não fala sem pensar e muito menos sem sentir. Ela não perde tempo com as palavras. A sua voz parece explodir aos seus ouvidos, avisando que o momento é único e grave demais, para postergá-lo. Todavia, não se sente capaz, está sem forças, esgotado,
física e moralmente. Assim, sente um imenso desejo de fruir a paz da sua casa. Fátima, ciente que o pai não tomará atitude alguma, ao menos por enquanto, lamenta, em voz baixa e ressentida: "Oh, Alá! Por que não me casei? Já estaria longe e feliz, livre de vivenciar mais uma vez aquilo que abomino. Perdoa-me, Alá. Não quero ser ingrata, nem insensível, com meu amado pai. Ouve os meus lamentos, mas perdoa-me. Podes ver no meu coração as intenções que me movem. ! Ela não suporta mais e chora, baixinha e triste. Dário, muito atormentado, abraça de encontro ao coração e roga-lhe: reflita melhor, filha, e compreenda a situação a qual fui atirado, sem defesas. De algum modo eu vou reagir, prometo. Vou me fortalecer e planejarei, com cuidado, como fazê-lo, numa ocasião mais propícia. Fátima gostaria de acreditar naquilo que ouve, de retribuir-lhe, carinhosa, o abraço. Ama-o demais e ele lhe merece muito. Fita-o com os olhos molhados de pranto. Nesse interim, o eco de vozes, num estranho linguajar, alcança-os. Impacientes, as visitas exibem as suas insatisfações. Fátima enxuga os olhos e dispara, internando-se na casa e desaparecendo rumo aos seus aposentos. Dário desiste. Dirige-se aos seus empregados e distribui as ordens de costume. Ordena a Damiana e a Eloá que recebam e instalem, da melhor forma possível, os hóspedes. Horas depois, nos seus aposentos, cuida da própria higiene e relaxa. Após uma refeição compensadora e um sono reparador, sentindo-se bem melhor, apesar das dores no corpo resultantes da viagem prolongada e difícil, vai em busca da filha para contar-lhe as peripécias da viagem e entregar-lhe os presentes que lhe trouxe. Não esqueceu de trazer também belas prendas para Damiana, Eloá e Safira. Fátima admira e agradece, sincera, o que o pai lhe trouxe de terras tão distantes. Declarando-se indisposta, porém, recusa-se a receber os hóspedes. Estes requisitam uma entrevista para conhecê-la mais de perto, mas ela nega-se a atendê-los e segue para os seus aposentos. Ali, pede a Safira que toque as suas músicas preferidas. Deita-se, confortavelmente, fecha os olhos e, enlevada, sonha acordada com Norimar. Esse amor tem sido sempre o seu melhor sonho, a sua maior aspiração, o bálsamo para as suas dores, a maior compensação para as dificuldades do caminho. Cansada de tantas emoções, acaba por adormecer e nos seus sonhos, pacificada e refeita, revê Norimar. Capítulo 13. O monge. Numa velha habitação religiosa que parece perdida no espaço e no tempo, vestido num burel, capuz caído sobre as costas e barba longa, um homem trabalha, arduamente, sem escolher o tipo de tarefa, por mais humilde que possa parecer. Triste e calado, ele serve a Deus e dedica-se às suas criaturas. Pleno de boa vontade, em pouco tempo fez-se indispensável nessa comunidade. E bebendo com avidez todos os conhecimentos aos quais teve acesso, num curto intervalo de tempo tornou-se um sábio por excelência. Hoje, revelando um conhecimento ímpar das verdades dos céus e da terra, parece muito à vontade neste lugar ermo e tão singelo. Atende pelo nome de Elias do Espírito Santo. No mosteiro, sua origem e a sua história são desconhecidas. No exercício da vera caridade, os religiosos dali, quando saem do retiro, misturam-se ao povo, atendendo e socorrendo. Quando isso acontece, Elias se destaca admiravelmente. Nesse mosteiro, após ter passado por vários outros, encontrou no prior Arcângelo um grande e sincero amigo, um verdadeiro irmão. Este fora a figura proeminente no mundo, mas tendo renunciado a tudo, por razões que jamais declinou, doou-se e doou igualmente a sua considerável fortuna a essa comunidade religiosa. Numa convivência saudável e plena de fé, eles encontram tempo para trocar ideias,
organizar trabalhos relativos aos pobres e doentes, mas também oportunidade para avaliar culturas antigas e conhecimentos aparentemente esquecidos, enquanto exercitam os ensinos e os exemplos daquele que veio à Terra para fazer a vontade do Pai. Aproxima-se o tempo no qual o aspirante Elias fará os seus votos religiosos, definitivos. Por esta razão, alguns dias antes, irmão Arcângelo convoca-o a uma entrevista fraterna. Frente a frente, eles conversam a respeito dos rituais de sagração que se aproximam, céleres. Irmão Elias, antes de sacramentar a sua vida monástica, fazendo os votos perpétuos, deve avaliar aquilo que pretende fazer e aquilo que verdadeiramente sente, frente à renúncia irreversível que irá assumir, diante de Deus e diante dos homens. Reflita enquanto pode. Depois dos rituais tudo mais passará a depender deste compromisso sagrado. Algo entristecido, Elias responde sincero. Naquilo que me concerne, já deixei tudo para trás. Tenho certeza do que estou fazendo e assumirei todas as consequências desse meu ato de entrega total a Deus. E o que o irmão está deixando para trás? Minha vida de antes, minha identidade anterior, os anseios do passado e as coisas materiais, que para mim já não têm mais o mesmo valor. Apesar de todas essas declarações corajosas, e tendo assumido, plenamente, a realidade desta instituição de caridade e oração, o irmão parece carregar uma grande tristeza, maior que a própria capacidade de suportação. Respirando profundamente, Elias confirma. Não posso negar. Ainda sinto saudades do meu passado. Afinal, faz poucos anos que minha vida tomou rumos diferentes daqueles nos quais eu vivi, desde o meu nascimento. Hoje, porém, existe uma barreira, intransponível, entre aquilo que fui e aquilo que sou. Quando enverguei este burel, em meio a tantas dúvidas e aflições, decidi dignificá-lo, dia a dia, e me esforcei, sincero e disposto, para me adequar àquilo que se anunciava através da misericórdia infinita de Deus. Admiro no seu estoicismo, mas se existe algo nesta alma banhada de sublimes anseios que possa ainda ser modificado, deve fazê-lo. Deus espera a redenção dos seus filhos e não holocaustos. Como a maioria daqueles que aportam aqui, incluindo a mim mesmo, o irmão exibe, diuturnamente, uma profunda tristeza. Quase sempre de tudo que deixamos para trás, algo nos feriu, mais de perto e de forma irremediável, marcando-nos a ferro e a fogo. Qual o seu caso em particular? Remexendo-se no assento, em voz quase sumida e revelando um grande desconforto, Elias repete parte da pergunta, aquela que o atinge frontalmente nas suas recordações mais íntimas e mais dolorosas. Quer mesmo saber o que me feriu mais de perto? O que diminuiu, em muito, a luz da minha alegria, para sempre? Insistente, Arcângelo balança a cabeça, afirmando. Elias levanta-se, dá alguns passos ao redor, respira tão profundamente que, ao exalar o ar, sente vontade de gritar muito alto, num desabafo que lhe faria muito bem. Contudo, controla-se, busca forças dentro de si mesmo e se prepara para enfrentar, mais uma vez, os seus fantasmas. Volta ao ponto de partida, senta-se novamente e confessa. Abrir mão do sonho que acalentei, doidamente, de ser feliz com a mulher que amei e ainda amo. A resposta, em si, não surpreende irmão Arcângelo, tanto quanto a sua confissão, convicta e assumida, de um amor inesquecível. Ora, querido irmão, em vez de sacramentar os seus votos, confessa que ainda ama essa mulher? Positivo e sincero, como é do seu feitio, Elias confirma. Sim, amo, ainda e sempre. Como negar? Impossível. A vida nem sempre é feita de lógica. Nós amamos, apesar e acima de tudo, mesmo negando esse sentimento, que sem dúvida só pode nos vir de Deus. Nosso coração é terreno sagrado, caríssimo irmão, fraterno e compreensivo, acrescenta.
O caro irmão sabe disso melhor que qualquer outro. Acorde com o que ouviu, Arcângelo arremata. Por isso mesmo peço-lhe. Pense melhor, enquanto pode. Faça aquilo que deseja e não aquilo que julga ser o seu dever. Irmão Arcângelo olha à distância e recorda algo que ainda lhe traz muita dor. O coração nem sempre caminha ao lado da razão. Voltando das suas reminiscências, fita amigo indaga, muito interessado. O seu amor era impossível. De modo algum. Vivi um amor abençoado pelo mundo e por Deus, a quem eu chamava de Alá. Questão de nomes, apenas, nós sabemos. Fui feliz o quanto se pode ser, nos braços da mulher amada. Ao seu lado, eu não sabia quando estava na terra ou nos céus. Planejamos nosso casamento numa ansiedade que nos tirava o fôlego. Como duvidar que seríamos, enfim, um do outro? Que caminharíamos juntos pela vida afora? Que teríamos belos e amados filhos? Alá nos abençoava a cada nascer do sol e iluminava as nossas almas com todas as constelações do universo. Nós nos amamos desde o primeiro momento em que nos vimos. Respeitando as diferenças de origem e de crenças, vejo que tivemos experiências muito semelhantes. Arcângelo conclui, algo melancólico. Retomando a entrevista, volta a inquirir Elias. E, então, meu amigo? Ficou sem o seu amor? Não. Eu sei que nunca estarei sem esse bendito amor. Não entendo, perdoe-me. Para entender, precisa saber de tudo. Ouça. Elias narra, resumindo o seu passado e aquilo que o levou a fugir de tudo, concluindo, ao final. Seguidora fiel da minha religião anterior, ela jamais entenderia as mudanças nas quais as circunstâncias me atiraram, determinando esse destino que há muito me aguardava. Não foi possível a desejável explicação e nem mesmo despedidas. Caso houvesse tempo e oportunidade, como dizer-lhe que me defrontei, inesperadamente, com uma situação limite e decisiva para minha vida material e espiritual. Da noite para o dia me vi perseguido, encarniçadamente, pelos líderes da minha anterior religião. Para salvar a própria vida, fugi sem deixar rastros. Minha noiva e seu pai nunca trairiam a religião que professam, fiéis que são ao Islã. Eu e ela, sem dúvida, sofreríamos inutilmente e seríamos pedra de tropeço, um para o outro. Como pode ver, impossível seria manter este laço que me prendia ao mundo de antes. Hoje, em outra proposta de vida, sou grato a Deus por ter sobrevivido. Com o passar do tempo, esta ferida há de cicatrizar, e este amor será minha força e a minha inspiração, em tudo aquilo que eu fizer de bom e de útil. Todavia, confesso, de coração aberto e com muita humildade perante Deus, que ainda sofro muito, por esta drástica separação. Não está sendo imprudente, radical e precipitado? Deveria consultá-la. Não, não estou. Ela daria sua vida por seus princípios, tão fortes e valiosos quanto os meus. Somos, em tudo, muito parecidos.